E aí, gente, tudo bem? Quarta-feira, a historinha do dia chegou. Muito bem, a gente sempre falou muito aqui sobre diabetes, sobre resistência insulínica, mas tem um tema que eu fiquei devendo para vocês e vou pagar essa dívida hoje, que o pessoal me pede muito para falar por aqui, inclusive naquelas caixinhas de pergunta de ontem, me pediram que é o diabetes gestacional, tá? Bom, vamos conceituar primeiro o que é isso. Então, como o próprio nome diz, diabetes gestacional é aquele diabetes que aparece na gestação, tá? Então é diferente daquela pessoa que é diabética, já sabe que é diabética e engravida. Então, o diabetes gestacional é aquele diabetes que aparece durante a gestação. Engravidei e aí com o tempo comecei a fazer lá a curva de glicose e tal, e ela passou do limite e eu recebi então esse diagnóstico de diabetes gestacional. Muito bem. Por que que isso acontece? Então, a mulher que tem diabetes gestacional normalmente já vinha com um quadro de resistência insulínica antes da gravidez, tá? Lembrando que resistência insulínica é todas as vezes que eu tenho a glicose normal, mas a insulina alta, acima de 10. Então essa pessoa já vinha, né, produzindo muita insulina para manter a glicose normal, engravidou, e na gestação, depois que a gente forma a placenta, a gente começa a produzir bastante progesterona, né? O próprio nome diz progestágeno, né? Progestação, é o hormônio que mantém a gestação até o final. E a progesterona, ela é contrarregulatória, ela interfere na ação da insulina. Então já tinha um quadro com resistência, entrou um novo hormônio aqui no meio que interfere no efeito da minha insulina, e aí por mais que o meu pâncreas produzisse insulina, a minha glicose não ficou dentro do normal. Outra coisa importante é que o diagnóstico de diabetes gestacional é diferente do diagnóstico de diabetes de uma pessoa não gestante. Então, numa não gestante, a glicemia pós-prandial, após comer, é normal até 140, e esse período de 140, essa parte de 140 a 200 é o pré-diabetes. No diabetes gestacional não existe o pré-diabetes. Então, se eu fizer aquele teste oral com glicose, 75 gramas de glicose, ou tiver uma glicose ao acaso, sem estar em jejum, acima de 140, eu já tenho um diagnóstico de diabetes gestacional. Então, não existe pré-diabetes na gestação. Você já pula essa categoria e já vai direto para o diabetes. E gestantes que engravidam com glicose de jejum acima de 90, muitíssima atenção, porque o risco de desenvolver um diabetes gestacional é muito maior. E vocês sabem que a gente dosa a glicose e a insulina, tá bom? Por que que é importante tratar isso? A importância de tratar o diabetes gestacional é justamente a gente evitar um crescimento muito grande do feto. Então, quanto mais insulina eu produzo, tentando baixar a glicose, eu aumento a produção de um hormônio de crescimento que se chama IGF-1, que é o Insulin Growth Factor, que é o fator de crescimento dependente da insulina, e ele que faz o neném crescer. Além disso, eu exponho essa criança à prematuridade, eu exponho essa criança à hipoglicemia neonatal, tá? Eu também tenho um aumento de risco de malformação, de má formação, e a mulher junto, né, a gestante junto com o diabetes gestacional, ela pode desenvolver a hipertensão da gestação, que a gente chama de pré-eclâmpsia, e ter um risco maior de óbito fetal, de parto prematuro, ou seja, uma gravidez que passa a ser de risco, tá? Muito bem, Sidney, então como é que eu faço para evitar isso e como é que eu faço para tratar isso? Então a prevenção, ela começa na pré-concepção. Então quando eu vou ter uma gestação planejada, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o peso, se eu estiver acima do meu peso, eu tenho que fazer teste de resistência insulínica, principalmente se eu tiver histórico familiar de diabetes, eu tenho que mudar os meus hábitos, adquirir hábitos saudáveis, né? Aí eu engravido. Engravidei, nós vamos cuidar disso aí, tá? As pessoas que têm resistência insulínica e querem engravidar, a gente trata, faz emagrecer e depois a gente coloca metformina. Vou mostrar um artigo para vocês que fala sobre isso. Metformina é uma medicação que melhora a fertilidade, então ajuda a engravidar com mais facilidade, e a gente mantém o metformina durante toda a gestação. Então ele evita o diabetes gestacional nesses que são predispostos e evita também a pré-eclâmpsia, tá? Até pouco tempo atrás não existia tratamento medicamentoso para diabetes gestacional, era só insulina. Tratamento que não faz muito sentido porque a diabética gestacional produz bastante insulina, só não aproveita direito. A glicose subiu por conta da resistência. E quando eu dou mais insulina,
eu aumento ainda mais o risco de fazer crescimento fetal, né, macrosomia fetal e parto prematuro. Então, hoje, a gente usa metformina nessas gestantes, já com estudos mostrando e liberando o uso para tal. Vou mostrar para vocês agora um estudo que é da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, que foi um estudo que validou o uso do metformina em gestantes. Então, gente, esse é um estudo de 2017, publicado no Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia, e o título do artigo ele é até bastante provocativo, metformina, a aspirina do século XXI, porque serve para tudo, né? Então, a regra no diabetes gestacional, prevenção da pré-eclâmpsia, prevenção de câncer e promoção da longevidade. Então, eu vou deixar o link aí no final desse artigo para quem é médico, para quem é nutricionista, para quem é estudante. Vale a pena, eles descrevem totalmente o mecanismo, né, de como que o aumento da insulina acaba aumentando muito esse carinha aqui, que é o IGF-1, que é o fator de crescimento dependente da insulina. E ele promove crescimento celular, macrosomia, inflamação, proliferação de adipócito, né, ganho de peso na gestação. Então, quando eu coloco o metformina, eu consigo, então, anular um pouco desse efeito aqui. É lógico que o paciente tem que me ajudar fazendo dieta, tá? É uma coisa muito antiga, tem aqui os papiros antigos que já falamos sobre a plantinha, que é a Galego officinalis, né, que era usada como metformina. Então, é um artigo muito legal, vale a pena ler. Eu vou deixar o link para vocês aqui já na página seguinte. Acessem e leiam que vale a pena. É isso, gente, tema importante. Então, se você quer engravidar, você tem um histórico de diabetes na família, você está acima do peso, você tem resistência insulínica, então faça um tratamento preventivo antes de você engravidar. E durante a gestação, dá para usar medicamento, dieta. A gente evita sérias dificuldades. A gestação é um momento que tem que ser para a mulher um momento mágico, um momento de trazer uma nova vida para o mundo. Não é para ser um momento de preocupação, de internamento, de ficar picando o dedo. Então, muitas dessas coisas pode ser prevenida sim, tá bem? Então, é esse o alerta e aquela caixinha de pergunta para vocês mandarem as dúvidas de vocês aqui. Um beijo muito forte, fiquem com Deus. Então, gente, uma coisa que a gente sempre conversa muito com os nossos... Uma coisa é diabetes gestacional, que é aquele diabetes que acontece durante a gestação, que é diagnosticado durante a gestação. A outra situação é a paciente que é diabética e quer engravidar. E aí nós podemos ter tanto pacientes com diabetes do tipo 1, que tomam insulina, como a gente pode ter diabetes do tipo 2, que tomam medicamentos, tá? Então, nesse caso aí, diabetes tipo 1, quais são as oscilações dentro do normal? O que é seguro para o neném? O mais próximo possível da normalidade, tá? Então, a glicose em jejum, o mais próximo possível de 100, as pós-prandiais até 140, 160 no máximo, hemoglobina glicada abaixo de 7, tá? E não somente manter glicoses normais, mas evitar a flutuação, ela prejudica o neném, porque o neném ele recebe glicose, né, da mãe como alimento, então não pode flutuar muito. Então, quem tem diabetes do tipo 1, então primeiro controla bem o diabetes, estou bem controlada, engravida e continua controlando também durante a gestação. E aí, Sidney, eu tive diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e os meus filhos nasceram prematuros, 8 meses. Eles vão ter diabetes? Não. Eles podem vir a ter diabetes, tá? Porque eles têm a genética do lado do pai também, que ameniza bastante. E, Sidney, mas a genética do pai também é ruim, aí aumenta um pouco mais a chance. Então lembrem que nunca a genética é sentença, né? A genética não bate um carimbo na sua testa e fala assim, terás diabetes. Pode ser que você venha a ter diabetes, não é só genética, o ambiente influencia. A genética a gente não consegue entrar lá e reprogramar, mas o ambiente sim. Então alimentação saudável, exercício físico desde a infância, que é para essa criança se tornar um adulto saudável e minimizar muito o risco genético que ele tem então do diabetes, tá? Falamos agora há pouco de diabética tipo 1, que quer engravidar. E tipo 2, pode engravidar? Claro que sim, desde que o seu diabetes esteja controlado. Mas, durante a gestação, a gente só pode tomar metformina como medicamento. Os outros para diabetes a gente não pode tomar. O que seria importante para essa paciente diabética tipo 2 fazer antes de engravidar? Se está acima do peso, emagrecer, controlar muito bem o diabetes, diminuir muito o medicamento para poder ficar controlada só com metformina durante toda a gestação, senão vai ter que usar insulina.